Boa tarde a todas e todos, senhora vereadora Naila, senhores vereadores ainda presentes. Cumprimento também as servidoras e os servidores da Câmara, da Casa do Povo, a equipe de tradução para Libras, os nossos amigos também da Guarda Civil Municipal, e especialmente as cidadãs e os cidadãos presentes aqui no plenário, participando conosco, exercendo, fortalecendo a democracia, e você também que participa conosco pelos meios de comunicação. Eu começo essa explicação pessoal com a minha ação permanente de acessibilidade em todas as sessões da Câmara, que é a autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando uma camisa cor-de-rosa, gravata vermelha, e à minha frente há um microfone e um púlpito de madeira com um brasão de vinhedo estampado nele. Nessa tarde eu vou retomar alguns assuntos dos últimos dias, e um deles foi até tratado aqui nessa tribuna por alguns colegas, mas eu faço questão de trazer novamente essa discussão, porque a água é um recurso estratégico do nosso município e, antes disso, é fundamental para a vida e para a boa realização de toda e qualquer atividade humana. E na última semana, no dia 22 de março, nós celebramos até o Dia Mundial da Água. Tivemos aqui algumas ações práticas da Prefeitura de Vinhedo, também da Sanebave, só que isso não foi condizente com os vários episódios de falta de água que nós estamos vendo neste mês em muitos bairros da nossa cidade. Começou com a falta de água na região da ETA 1, devido às chuvas que comprometeram toda a parte elétrica do sistema de captação e bombeamento do Pinheirinho. Depois, o mesmo acontecendo na região da ETA 2, só que dessa vez causado pela interrupção no fornecimento de energia para a captação de água após a manutenção da CPFL na rede elétrica próxima ali àquela estação de tratamento de água. Como se não bastasse, tivemos também outros episódios isolados de corte no abastecimento de água em bairros menores, como aqueles que foram relatados ontem, no domingo, que pipocaram com certeza no WhatsApp de todos nós. Portanto, não dá para a gente passar por tudo isso e não fazermos nada que não seja diferente e que não seja inovador. Se o problema é o fornecimento de energia elétrica para manter as estações de tratamento de água e esgoto funcionando sem parar, então aqui eu deixo a sugestão para a instalação dos painéis solares fotovoltaicos, apenas como uma medida paliativa no caso da falta de energia, mas que também pode retornar a energia excedente para a rede. A gestão da água para o futuro, ela precisa essencialmente, necessariamente, ter elementos de sustentabilidade, até mesmo na forma de captar energia que vai garantir o abastecimento funcionando. E como eu já disse, outros vereadores já pautaram esse assunto, eu entrei em contato com o superintendente da Sanebave para oferecer, inclusive, a minha emenda impositiva de aquisição de painéis solares fotovoltaicos para essa finalidade, que é a de evitar novos desabastecimentos na cidade, só que até o momento parece que o entendimento da autarquia, o entendimento da gestão ali na autarquia é diferente desse que eu estou tendo. Só que, de qualquer forma, eu torno público que a verba está, sim, à disposição. Se optarem por instalar os painéis solares, ao menos nos locais responsáveis pelo tratamento de água e esgoto, como já acontece, inclusive, em outras cidades do estado de São Paulo, fiz essa pesquisa, fiz esse levantamento, a Sabesp tem algumas ações nesse sentido, mas outros municípios que têm autarquias públicas municipais de saneamento básico também já investiram nos painéis solares. E eu vou ser completamente favorável a essa ação, caso venha um projeto dessa magnitude, dessa natureza aqui para esta casa. E, inclusive, formalizei isso também por meio da indicação número 202 de 2023, que agora é pública para toda a população de Vinhedo, que a gente possa fazer essa cobrança de algo que é necessário, que tem tanto o apelo da sustentabilidade, como também a questão do abastecimento de água, que, como eu já disse, é um recurso necessário para o dia a dia das famílias de Vinhedo. Ainda falando sobre água, sobre o Dia Mundial da Água, nós também sabemos que existe uma ligação intrínseca entre o acesso à água limpa e o saneamento básico, que é um direito para todo e qualquer brasileiro. Vinhedo é uma cidade que trata 100% do seu esgoto, só que ainda não é uma cidade que tem 100% de esgoto coletado, é 100% daquilo que é coletado, mas nós temos ainda o problema das fossas em nossa cidade, é algo obsoleto do ponto de vista ambiental, também gera gastos aos cidadãos, não condiz com um município que se propõe a ser forte e sustentável, como é o slogan do governo, e depois de muito insistir sem sucesso sobre a necessidade de ações efetivas para combater esse problema, e ao menos para evitar novas aprovações de empreendimentos sem a infraestrutura necessária, eu recorri ao Ministério Público do Estado de São Paulo, que aceitou o meu pedido de abertura de representação contra a Prefeitura de Vinhedo e contra a Sanebave.
No documento, que é chamado Procedimento Preparatório de Inquérito Civil, a promotora menciona que questionou a Prefeitura, que questionou a Cenebave sobre possíveis projetos, só que ninguém falou nada sobre prazos, sobre cronogramas de execução de obras. E, para nós, isso é muito penoso, porque nós somos gestores de políticas públicas. Não dá para a gente dizer que tem uma ideia, que a gente pensou que vai fazer alguma coisa, se não tem um orçamento, se não tem um prazo, se não tem um cronograma de execução. Então, falar que existe projeto é muito fácil, só que já passou da hora de nós termos uma efetividade verdadeira em relação a esse assunto. Outra coisa que a promotora afirma é o seguinte: se nós estamos nessa situação, há, entre aspas, omissão dos loteadores e ou da administração pública, fecha aspas. Isso é gravíssimo. Se houve omissão, e essa omissão veio do Executivo no momento de aprovar loteamento sem a infraestrutura de saneamento básico, isso pode ter acontecido nessa ou em gestões passadas, então, naturalmente, nós estamos falando de possíveis infrações, para não dizer possíveis crimes. Então, quem aprovou loteamentos sem o mínimo de condições ambientais para que estivessem naqueles locais? Deixo aqui o questionamento e vou continuar atento a esse assunto tão importante, muitas vezes tão negligenciado, que é o meio ambiente. Hoje é muito fácil dizer que algo é sustentável, sustentabilidade, no entanto, é algo muito mais complexo, é um conceito que exige um direcionamento objetivo e que seja pautado em ações e indicadores. Em relação ao saneamento básico, já falei aqui em outras oportunidades e deixo novamente o recado: a cidade não pode mais crescer sem que essa questão seja definitivamente solucionada, senão a gente vai estar sempre correndo atrás do prejuízo. Agora, falando sobre educação, eu retomo aqui uma pauta da última sessão, que foi a moção número 273 de 2023, na qual eu e a vereadora Naila pedimos uma alteração na lei que instituiu o transporte universitário em nosso município. Eu estou retomando esse assunto, porque também estudando ele, caso seja possível protocolar o pedido como projeto de lei, assim nós faremos, porque o que a gente mais quer aqui é dar efetividade, é conseguir um resultado mais prático já nas próximas semanas. E a gente sabe que essa lei foi e continua sendo absolutamente importante, e agora explicando aqui para a nossa população, porque ela abre portas a muitos jovens que têm estudado em nível técnico, em nível superior, em outras cidades, até um raio de 100 quilômetros partindo da Praça Santana, aqui no centro. Mas a gente também sabe, pelas demandas que existem, que nós temos aqui uma possibilidade premente de expandir ainda mais esse serviço. Eu estive em reunião na Secretaria de Educação, trabalhei em cima dessa proposta, justamente para a gente otimizar as linhas que têm lugares vazios e abrir esses lugares vazios, a possibilidade para que as pessoas que fazem um cursinho ou que fazem uma pós-graduação estrito sensu, pós-graduação lato sensu em outras cidades, usarem esse transporte universitário, desde que isso não gere mais custo para a prefeitura ou altere as rotas, os horários que já foram combinados. Ou seja, é uma forma de gastar melhor os nossos recursos públicos, o dinheiro que sai do bolso dos nossos contribuintes. Eu já deixei público, então, nas redes sociais essa ideia, ela veio da população e, mais uma vez, comento ela aqui, já tivemos a discussão da moção na semana passada e aqui reafirmo, se for possível a partir do Legislativo, assim o faremos. Caso não seja possível, então a gente espera também esse ato de boa-fé do Executivo para otimizar esse recurso público e otimizar esse serviço que, como eu disse, tem dado certo, mas pode dar ainda mais certo. Ainda sobre a pauta educação, também mencionou com muita tristeza, com muito pesar, o ataque que aconteceu hoje em uma escola da Zona Oeste de São Paulo, foi causado por um aluno de 13 anos, que esfaqueou, matou uma professora, além de ter deixado professores e alunos feridos. A escola tinha câmeras de segurança dentro das salas de aula, mas o que poderia, sim, ter evitado esse desastre seria algo muito mais preventivo, que é o acompanhamento psicológico. Então, aqui, mais uma vez, e agora fazendo coro às palavras do Conselho Municipal de Educação, que representa o interesse da população, se posicionou contrariamente à ideia de câmeras de segurança dentro das salas de aula, eu deixo o meu apelo por segurança externa, por infraestrutura e aqui, sobretudo, o acompanhamento psicológico contínuo de alunos da Rede Municipal de Ensino de Vinhedo. Caso não exista, que passe a existir, mas caso já tenha ali alguma iniciativa, ainda que incipiente, que a gente reforce essa política pública. Falando agora sobre cultura e turismo, nós vimos que no último final de semana teve início a 59ª Festa da Uva e 11ª Festa do Vinho de Vinhedo. E abrindo um parênteses, eu não tenho como falar sobre esse assunto sem deixar os meus parabéns
publicamente a todas as pessoas envolvidas no planejamento, na organização e na realização da festa. Até o momento tem sido um sucesso, apesar de alguns problemas, como muito bem mencionado pela vereadora Naila, acessibilidade, e seria menos pior se fosse apenas um problema da festa da uva, né, vereadora? Mas a gente sabe que é um problema generalizado em toda a cidade, os espaços públicos, como o Parque Municipal, construídos antes de termos uma legislação, mas a legislação ela já está vigente, todo mundo já sabe que é necessário ter acessibilidade, infelizmente até hoje, também nesse assunto a gente correndo atrás do prejuízo. Mas sabemos que todo mundo que passou por Vinhedo, ou que é daqui mesmo, esteve lá, aprovou o novo modelo, que é muito mais comunitário do que comercial e que valoriza essencialmente o produto da nossa terra. Algumas pessoas também me perguntaram, como eu, que sou da oposição, poderia elogiar de uma forma tão explícita uma ação do governo. E eu aqui deixo duas explicações muito simples. Em primeiro lugar, eu não estou aqui para fazer a política do quanto pior, melhor, porque eu estou lutando pela cidade. Tudo que for bom para o nosso povo vai contar sempre com o meu apoio. E, em segundo lugar, essa não é uma conquista de um governo, apesar de ter a participação, sim, do governo, do executivo, legislativo, de servidoras, de servidores, mas é uma conquista do povo vinhedense. Essa é uma conquista do povo vinhedense. Quem construiu esse novo modelo foram todas as pessoas que batalharam nas áreas da cultura, da arte, do artesanato, da gastronomia, do entretenimento. Temos aqui até a presença do representante do Hop Hari, do Alexandre, junto a associações, as instituições, as entidades religiosas, tantas outras organizações. Então, deixo mais uma vez os meus parabéns a essa gente boa e a diversidade de expressões que se encontram em Vinhedo e que fazem da nossa cidade um lugar único no Brasil e no estado de São Paulo. É um orgulho, uma alegria ver isso acontecendo e sabemos que nós estamos aqui construindo também um futuro, não só um recomeço pós-pandemia, mas aqui um começo, efetivamente, de um novo modelo de festa da uva que vai trazer um ganho para muita gente que nós conhecemos. Eu falo agora sobre duas indicações que eu protocolei na última semana, as duas sobre trânsito, a indicação número 190 de 2023, nela eu peço à Prefeitura que instale placas de sinalização de sentido de via e faça a pintura de solo com a faixa amarela em um dos lados da Praça Chico Mendes. A gente tem até a imagem, vou pedir, Marcelo, por favor, para exibir para a gente que está aqui no plenário, também para quem está em casa. No Jardim Nova Canudos, temos a Praça Chico Mendes, e a ideia aqui é evitar que os veículos fiquem estacionados dos dois lados da via. A gente sabe que, da maneira como está hoje, está bastante evidente na imagem, fica impossível um veículo passar no meio desses que estão estacionados, sobretudo se for uma ambulância, um caminhão do bombeiro, um veículo de emergência. E a indicação número 194 de 2023, nela eu faço um apelo para que o itinerário da linha de ônibus municipal 401 seja alterado. Então, nós estamos propondo aqui, junto à população, que ela retome os traçados de antes da pandemia, algo que pode ser feito, inclusive, com o micro-ônibus, que pode passar por debaixo ali do pontilhão da linha férrea para quem vem de Itatiba. Como alternativa, então, eu sugiro que a linha 403 ou que a linha 407 faça o atendimento do Jardim Meli, ou seja, retirando a linha 401 desse trajeto, que é muito fora de mão, que deixa os horários mais espaçados. Então, isso é algo que vem chegando aos nossos gabinetes e que a gente deixa aqui como sugestão, como um pedido, um apelo ao Executivo para que considere essa proposta. Para finalizar, eu retomo o projeto de lei número 10 de 2023, que foi assinado por mim e pela vereadora Naila, para determinar a publicação do currículo de todos os ocupantes de cargos comissionados, ou seja, de diretores e secretários vinculados à Prefeitura Municipal de Vinhedo. A ideia seria combater a corrupção, evitar que pessoas sem a qualificação mínima, a qualificação formal, ocupassem cargos de alto escalão na Prefeitura, algo que é especialmente sensível em anos eleitorais, por exemplo. O parecer da Comissão de Justiça, Redação, Ética e Cidadania a esse projeto de lei foi pela inconstitucionalidade da proposta, com 2 votos pela inconstitucionalidade, dos vereadores Pastor Léo Fernandes e Tiago Marra, e 1 voto apartado pela constitucionalidade da vereadora Naila. E eu disse com todo respeito, eu repito aqui, que o entendimento da maioria dos vereadores pela inconstitucionalidade do projeto que foi arquivado, ele foi político, não foi um entendimento técnico. Transparência pública é perfeitamente constitucional. Isso para não dizer que existia um parecer da Procuradoria da Casa, dizendo que o projeto era constitucional, também o apoio formal da OAB Vinhedo a esse projeto, e o pior, o parecer da comissão contrariou
também um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou constitucional exatamente essa lei. Agora eu peço, por favor, para exibir a segunda imagem, Marcelo, por gentileza, porque, pois bem, na última semana, esse mesmo projeto de lei foi aprovado em Valinhos, então parece que a Constituição de lá é diferente da que temos aqui. As iniciativas do meu mandato estão sendo divulgadas nas redes sociais, Facebook Luiz Vieira Vinhedo, Instagram @Luiz Vieira Vinhedo, também o site www.luizvieiravinhedo.com.br. Eu agradeço pela atenção e participação de todas e todos. Tenha uma ótima tarde e uma excelente semana. Obrigado.